Olá, amigos do Grupo de Estudos dos Fundamentos da Doutrina Espírita. Estamos reunidos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos. Portanto, para darmos a sequência, é necessário recordar aquilo que estamos falando. Nós vemos na pergunta número 27 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se há dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito, a resposta dos Espíritos dizendo que sim, e que acima de tudo existe Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. E que Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo que existe no universo, a chamada Trindade Universal. Nos estudos anteriores, nos dedicamos a falar a respeito de Deus e da matéria. E a partir de hoje, então, veremos o assunto Espírito. Mas então, o que vem a ser Espírito? Nós encontramos em O Livro dos Espíritos dois conceitos em dois momentos nesta obra fabulosa de Kardec. Na primeira parte, que fala sobre os elementos gerais do universo, na pergunta número 23, encontramos a pergunta do codificador: que é o Espírito? Ao que os Espíritos respondem: o princípio inteligente do universo, dizendo, portanto, que Deus é a inteligência suprema, mas que o princípio inteligente é o Espírito, é a obra da criação. Deus é a inteligência superior a todas as outras inteligências, mas, então, o Espírito são as inteligências criadas por Deus. Porém, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala a respeito do mundo espírita ou dos espíritos, nós encontramos na pergunta de número 76 uma outra questão. Que definição se pode dar dos espíritos? E eles então respondem: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. O que nos vem mostrar então que nessa segunda parte Kardec faz a referência de que espíritos são os seres inteligentes da criação, povoando o universo fora do mundo em que nós estamos. A nota do codificador é essa: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Por que é necessário se fazer essa nota? Se nós observarmos a forma como está grafada, como está escrita a palavra espírito na primeira parte, veremos então que ela tem a inicial E minúscula, enquanto na segunda parte nós encontramos a palavra espírito grafada com a inicial E maiúscula. Na verdade, trata-se de uma diferenciação apenas didática, para poder dizer, quando se refere a espírito como sendo o princípio inteligente em contraposição à matéria, então utiliza-se a letra E inicial com inicial minúscula, ou seja, o oposto de matéria é a inteligência, é o espírito com E minúsculo. Mas, quando se quer falar da contraposição entre o mundo em que nós nos encontramos agora e o mundo espiritual, então Kardec utiliza a letra E maiúscula. Recapitulando, portanto, a palavra espírito é utilizada em O Livro dos Espíritos com a inicial E minúscula quando esta palavra espírito se contrapõe ao conceito de matéria. E é utilizada com a letra E inicial maiúscula quando é o oposto ao ser material, o ser que habita a Terra momentaneamente. Então é apenas uma questão didática, mas o elo de ligação é exatamente a inteligência, que diferencia o homem dos outros seres da criação, dos outros reinos que existem aqui na Terra. Na pergunta número 25, Kardec pergunta: o espírito, observem lá com letra E minúscula, então é o oposto da matéria. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o são da luz e o som, o é do ar? Então, a resposta é que são distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para que esta possa expressar inteligência. O que significa dizer que quando nós estamos falando a respeito do espírito, estamos contrapondo a matéria no conceito da primeira parte do Livro dos Espíritos. Então, pode-se compreender a
existência da inteligência independente da existência da matéria. Existe matéria não inteligente e existe inteligência sem matéria. Porque quando nós falamos a respeito dos espíritos afastados da Terra, mesmo que eles estejam revestidos de algo que pode ser considerado material, como nós veremos mais adiante, ainda assim é para diferenciar do conceito terreno, o conceito material de matéria. Então, nesse aspecto, sim, nós podemos entender que existe matéria sem inteligência e inteligência independente de matéria. Mas a matéria, para ser inteligente, obrigatoriamente, ali tem que haver a presença de um espírito. Na continuação, Kardec diz: essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? E aí vejam que ele mesmo complementa nesta pergunta algo que faz a diferenciação do que nós observamos na pergunta 76. Entendemos aqui por espírito, com letra E minúscula, o princípio da inteligência, a abstração, ou seja, esquecimento feito das individualidades que por esse nome se designam, ou seja, os seres extracorpóreos, os seres do mundo espiritual. Então a resposta é necessária a vós outros, ou seja, para nós, porque não tendes organismo apto a perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são feitos para isso, porque de fato os olhos, os ouvidos, o tato aqui da Terra não está apto para poder perceber a presença dos espíritos junto a nós. Então, nesse caso, nós precisamos do espírito juntamente com a matéria, seja a matéria do próprio espírito, seja a matéria do médium, para que nós possamos então perceber a sua presença junto de nós. E então, na pergunta número 24, Kardec questiona: o espírito é sinônimo de inteligência? E eles respondem que a inteligência é um atributo do espírito. O espírito é o ser inteligente, mas ele não é a própria inteligência. Assim como nós já vimos em relação à doutrina do panteísmo, que o universo, a matéria, todas as obras da criação são frutos do Criador, de Deus, mas não são o próprio Deus. Então aqui eles respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, no nosso grau de compreensão aqui da Terra, nós não conseguimos fazer a distinção entre a inteligência e o espírito, sendo que a inteligência é a manifestação do espírito. É assim que ele mostra a sua existência. Mas para nós é a mesma coisa. Onde houver inteligência, há ali um espírito. Então, nós poderíamos dizer que espírito, com letra E minúscula, é simplesmente uma ideia, aquilo que se contrapõe à matéria. Então, é algo sem forma, é apenas o mundo da ideia, do pensamento. Enquanto, com a letra E maiúscula, estamos falando das entidades do mundo espiritual. Novamente, fazemos a ressalva de que estamos falando da mesma coisa, é apenas numa questão didática para diferenciarmos o oposto da matéria é espírito com E minúscula e espírito com E maiúscula é oposto de seres carnais, seres materiais. Então, retomamos aqui a pergunta que nós já trabalhamos a respeito da Trindade Universal para observarmos então a grandiosidade da resposta trazida pelos espíritos na primeira pergunta, quando Kardec questiona que é Deus, e sabemos que então eles nos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se nós analisarmos com um pouco mais de profundidade a sabedoria dessa resposta, veremos que ela é sublime, porque ela envolve os dois conceitos da criação. Porque a inteligência se refere ao espírito, enquanto as coisas se referem à matéria, colocando-nos, portanto, na mesma resposta, que Deus está acima da inteligência humana, dos espíritos, e acima das coisas materiais. Tudo isso obra da sua criação. Na continuidade, podemos nos perguntar o que vem a ser o perispírito, que é um conceito que Kardec também trabalha na segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, ele pergunta, na questão número 27,
se há dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. E nós já havíamos parado em certo ponto da nossa resposta, e agora vamos continuar, porque eles disseram, conforme nós vimos anteriormente, de que sim, espírito e matéria existem, são os dois elementos do universo, e que acima deles existe Deus, que isso compõe a trindade universal. Na continuidade da resposta, vemos o seguinte: mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Vejamos que aqui, a todo instante, estamos falando de espírito com inicial minúscula, ou seja, do oposto da matéria. Estamos falando a respeito da ideia, da inteligência, do pensamento. Então, há necessidade de algo intermediário entre a ideia, o pensamento, aquele ser que de fato pensa, e a matéria, para que a matéria possa apresentar aquilo que é do mundo da ideia, para que essa ideia se materialize, possa se manifestar no mundo físico. Então, o espírito é muito distante da matéria, a matéria é muito distante do espírito. Então, há necessidade de um elo, de uma união entre eles, algo intermediário, que Kardec, então, vai fazer o estudo mais aprofundadamente na segunda parte do Livro dos Espíritos. Na pergunta 82, ele então questiona: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais, sendo que aqui imateriais significa não materiais? Então Kardec pergunta se os espíritos, ou seja, as entidades, os seres que habitam o mundo espiritual, porque vejam, ele coloca com a letra E maiúscula. Então ele quer saber, os seres do mundo espiritual são imateriais? Eles não são materiais? Se nós fôssemos falar da primeira parte do Livro dos Espíritos, sim, o espírito, no conceito de ideia, de pensamento, ele não é material, o espírito. Mas aqui ele está perguntando a respeito das entidades. Então a resposta é a seguinte: imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito, ou seja, a entidade do mundo espiritual, há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria mais sutil, mais elevada, mas sem analogia para vós outros, sem termos de comparação. E tão etérea, tão fina, tão sutil, que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então fala que os espíritos não podem ser ditos imateriais, porque eles estão envoltos em algo que é matéria. De acordo com a nossa ciência, não seria, porque não seria captada pelos instrumentos dos laboratórios, mas que sim, eles são envoltos por algo que ainda é material, porque é mais grosseiro do que o próprio espírito, o pensamento, a ideia. Então, na pergunta 93, Kardec pergunta: o espírito, observem lá, a entidade, o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E a resposta: envolve-o uma substância, vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, trata-se de uma substância que, no mundo espiritual, ainda é considerado como matéria, mas para nós não seria. E é uma matéria tão sutil, tão fina, uma matéria tão pouco densa, que pode se elevar na atmosfera, fazendo então com que o espírito volite de um lugar para o outro. Então o comentário de Kardec é: envolvendo o germe, ou seja, a semente de um fruto, há o perisperma, que nada mais é do que a polpa da fruta. Do mesmo modo, um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito, envolve o espírito propriamente dito. Então, se a ciência da Terra utiliza o termo esperma para significar semente, perisperma é aquilo que envolve a semente, ou seja, a polpa do fruto. Então, na analogia, na comparação, se o perisperma envolve o esperma, que é a semente, ou seja, germe, tal qual ele colocou nessa resposta, então o perispírito envolve o espírito, a entidade espiritual. É assim que ele se apresenta e é assim que ele pode atuar no mundo físico, através das manifestações mediúnicas,
ou através da obsessão. Ele tem que estar envolvido por esse tipo de matéria sutil, chamado perispírito, para poder atuar no mundo físico. E então, resta-nos uma última pergunta a respeito desse assunto. O que é alma? Na pergunta 134, Kardec questiona: o que é a alma? E eles então respondem: um espírito encarnado. Observem que é com a letra E maiúscula. Portanto, a entidade espiritual, quando está no mundo material, é chamada de alma. É apenas uma questão didática, para diferenciar. Somos espíritos quando estamos no mundo espiritual. Somos alma quando estamos no mundo carnal. Mas estamos falando da mesma coisa, é a mesma entidade, o mesmo ser. Na continuação, ele pergunta: o que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Esta pergunta pode até parecer tola, porque ela parece voltar no ponto anterior, mas é fundamental porque para outras doutrinas acredita-se que Deus crie a alma no instante em que nasce o corpo e que a alma não existia antes do nascimento. Ora, aqui os espíritos fazem uma destruição desse conceito ao dizer que antes de se unir ao corpo já existia o espírito e, portanto, ele é anterior ao nascimento, contradizendo, portanto, as religiões tradicionais, mostrando que o espírito já existia antes. E, portanto, isso tem diversas outras considerações. Se ele já existia antes, ele poderia já ter passado por outras vidas, mas isso é um assunto mais para frente. Mas aqui verificamos que, de fato, eles respondem que eram espíritos antes de nascer, continuarão a ser espíritos após a morte do corpo físico. Continuando, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? E a resposta: sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um envoltório carnal, ou seja, o corpo físico, para se purificarem e esclarecerem. Aí a necessidade e a finalidade da encarnação. E então encontramos mais uma pergunta. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? E eles então respondem: há o laço que liga a alma ao corpo, conforme nós já havíamos dito anteriormente, o perispírito. Ele está presente no mundo físico, fazendo a união entre o corpo físico e o espírito, que é a entidade incorpórea, incorpórea, que habita o mundo espiritual. Na continuação, de que natureza é esse laço? Ou seja, esse laço que une a alma e o corpo? Semimaterial é a resposta, isto é, de natureza intermédia ou intermediária entre o espírito, a entidade, e o corpo. É preciso que seja assim, para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço, é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Ou seja, é através da existência do perispírito que as impressões que são passadas pela matéria para o corpo físico são sentidas por nós, que somos espíritos. Se não tivéssemos o perispírito, qualquer dor, qualquer injúria que afetasse o corpo físico, nós espíritos não sentiríamos. Qualquer manifestação que nós tivéssemos que fazer, não conseguiríamos passar ao corpo. Então, verificamos que o perispírito é uma via de mão dupla. É através do perispírito que nós, espíritos, sentimos as características do mundo material. E é através do perispírito que os nossos comandos são repassados para o corpo, que cumpre as nossas ordens. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Em primeiro lugar, o corpo, ou o ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, significando que são corpos materiais, igual ao dos animais, igual ao das plantas, igual ao dos minerais. Em segundo lugar, a alma, o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação, temporária, mas é uma habitação. E em terceiro lugar, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeira envoltória ao espírito e liga a alma ao corpo.
tais no fruto o germe, ou seja, a semente, o perisperma, que é a polpa, e a casca, que é o que nós observamos externamente. Então, para finalizarmos esse estudo, vamos verificar isso numa figura. Aquilo que está lá no interior, que é exatamente a semente, representa para nós o espírito, aquele ser que pensa, que é a ideia, o pensamento. Depois nós encontramos um pouco mais por fora e envolvendo esse espírito, o perispírito, que é este laço semimaterial. Quando se fala semimaterial, na verdade é matéria, mas se utiliza o termo semimaterial para distingui-lo da matéria comum que nós observamos aqui no nosso mundo. Mas, se nós ficarmos em dúvida se o perispírito de fato é matéria ou não, basta lembrarmos daquele triângulo. O que existe no universo é Deus, Espírito e matéria. Se já falamos que o Espírito é semelhante à semente, então o perispírito, semelhante à polpa, é, portanto, material. Basta lembrarmos daquele triângulo. E, por fim, externamente e protegendo todo esse conjunto, nós encontramos o corpo físico, a habitação do espírito imortal. Muito bem? Com isso, nós encerramos o assunto de hoje e nos veremos, então, em nosso próximo encontro. Para vocês, um abraço e até a próxima.